Bom dia, turma! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, trabalhando as páginas 8, 9, 10, 11 e 12 da apostila de arte, tá? Então, hoje nós vamos ver sobre arte popular e artesanato. Então, vocês podem estar acompanhando na apostila o conteúdo e assistindo os vídeos que eu vou estar passando para vocês. O artesanato, ele é o fruto de um trabalho manual, né? Que ele é passado de geração para geração. E também ele é realizado nas camadas sociais menos favorecidas, inscrevendo-se assim uma tradição cultural. Muitas vezes a produção artesanal é complemento ou mesmo única fonte de renda dos artesãos, né, que eles se constituem e dessa forma se tornam, né, em profissionais autônomos. E o artesanato produzido atualmente no mundo, ele engloba um conjunto de obras criadas com as mais diferentes técnicas e materiais, né? Então, são utilizados a argila para realizar as esculturas de barro, pinturas em ladrilhos, bonecos de pano, bijuterias de toda sorte, né? Roupas, tapetes, cortinas, trabalho em couro, pintura, mosaico. E uma lista, né, variada, uma lista imensa, tá? E agora eu vou passar para vocês um videozinho para vocês ouvirem, assistirem alguns artesanatos e falando sobre essa ideia ali, como que ele é passado de geração para geração. Peças pequenas e delicadas que são conhecidas no Brasil inteiro. O trabalho dos figureiros de Taubaté é uma tradição na cidade. Tudo começou no século XVII, quando os frades da Ordem de São Francisco de Assis trouxeram figuras de arte sacra da Itália para montar um presépio no convento Santa Clara. Para completar o presépio, artesãs da cidade produziram animais de argila e começaram então a serem chamadas de figureiras. A arte é ensinada nas famílias da cidade e passa de pais para filhos. Ela é passada de geração para geração. Eu aprendi com a minha mãe, ela aprendeu com a minha avó, que aprendeu com o pai dela. Então, é assim, daquela coisa de você sentar no quintal da sua casa, tá ali sua avó fazendo, tá sua mãe fazendo, e desde criança já desperta aquele interesse. Então você vai se apegando à argila, vai brincando com a argila e vai criando as habilidades, né? Hoje meus filhos fazem. É impossível pensar na cultura taubatiana sem lembrar dos famosos pavões das figureiras. São peças que fazem muitos turistas levarem um pouco de Taubaté para casa. Porém, até mesmo os munícipes desconhecem o porquê deste símbolo. Em 1979, a SUTACO, que é um órgão, uma subsecretaria do governo do estado de São Paulo, ela promoveu um concurso com mais de 600 artesãos para eleger o símbolo do artesanato paulista. Então participaram artesãos de todo o estado de São Paulo. E foi uma figureira de Taubaté, Dona Cândida, com o pavão que ganhou o concurso. Desde então o pavão passou a ser o símbolo do artesanato paulista. A casa do figureiro fica localizada na Rua dos Girassóis, número 60, no bairro Imaculada. Vocês puderam observar nesse videozinho, né, como ele é passado de geração para geração, a arte popular e o artesanato.
Na página 9 da apostila de vocês, ele vai falar sobre uma definição bastante difundida que atualmente é a da arte popular, né? Então, que se diferencia do artesanato no processo de criação das obras, né? Então, no artesanato, as peças elas são criadas para fins puramente comerciais. Entenderam? Então, no artesanato, são puramente para fins comerciais. Em uma produção, em série de repetição de uma técnica aprendida, né? Então, dá continuidade àquele trabalho. Distinguindo-se do trabalho industrial apenas para ser feito à mão. E já na arte popular, eles primam a linguagem e a expressão do artista, conferindo à obra o valor simbólico proveniente do poder estético e do potencial sensível que a distingue. Então, é a sua criação própria do seu trabalho, né? A arte popular, ela é mais que apresentar a estética equilibrada e harmônica das obras artesanais. Ela surpreende, ela instiga, ela encanta por trazer algo novo em uma obra marcada pela tradição. E um dos artistas populares brasileiro de maior expressão é o Vitalino Pereira dos Santos. Né? Vocês já conhecem, com certeza já ouviram falar, né? E também conhecido como Mestre Vitalino. Esse artista, desde cedo, ele criou cerâmicas com forma de animais e brinquedos, né? Na página 9 vocês têm essas imagens. Pequenas esculturas de pessoas e louças para comercializar na feira da cidade. Então, o seu trabalho chamou a atenção de críticos pelo forte senso estético. Que lindo, né? Todo o capricho, todo o envolvimento, toda a história por trás desse trabalho. E Vitalino participou de uma exposição no Rio de Janeiro que foi importante não somente para o seu conhecimento, né? Mas para levar em discussão a arte popular que existe em várias regiões do Brasil. Agora vocês vão assistir um videozinho falando sobre o Mestre Vitalino. Vitalino começa os seus trabalhos a partir da realidade rural dele. Então você vê todas as peças, as primeiras peças, provavelmente as primeiras peças, retrata as atividades rurais, o homem trabalhando no campo, o homem trabalhando na roça, o caçador, o homem pegando o boi no mato, a vaquejada, o vaqueiro, aí o cangaço também, que é uma coisa que percorre o Nordeste. Mas ele passa a perceber também as questões sociais. Então o comportamento do vício, o comportamento da religião, o comportamento, né, da violência. E a obra de Vitalino, ela está falando de alguma coisa que está na vida das pessoas. Não só da vida das pessoas, das populações rurais, como ele, que é de origem rural, que é um lavrador ceramista, mas das pessoas que migraram para as grandes cidades. E o que é fantástico é justamente isso, que ele lida com aquilo que é banal, com aquilo que está ao alcance de qualquer olhar. Ele não traz alguma coisa preciosa, mas ele faz alguma coisa preciosa ao trazer essa coisa que está à vista de todo mundo, mas que as pessoas não percebem. Quando ele reproduz, quando ele cria essas cenas, ele faz com que as pessoas olhem para esses segmentos e olhem para dentro de si próprios. Os dois temas centrais são, de um lado, aquele que representa a estabilidade, o establishment, de certa forma, que é o boi, e de outro lado, aquele que representa a revolta, que é o cangaceiro. E ele convive com essas duas coisas. Se reparar, o do meio é a crítica social. Ele não vê o cangaceiro agressivo, ele vê o cangaceiro sorridente. Ele não tem um cangaceiro atacando, não tem, você não vê isso. Agora você vê o cangaceiro armado, mas hierático. Houve um momento que
alguns jornalistas, vendo Vitalino trabalhar, fotografaram ele colocando peças dentro do forno. O próprio boi, né? Ele tinha feito, o boi estava seco, a argila, o barro, e ele colocando no forno para depois queimar. E essa foto foi entregue para ele. E aparece depois a peça, ele colocando a peça, o boi no forno. E depois foi escrito, né, por uma outra pessoa de que se tratava aquela peça. Vitalino colocando o boi no forno, né, que a gente chama de autorretrato. Ele fazia isso, fazia o cotidiano dele, fazia até coisas que não via, mas que ouvia falar. Ele chegou a fazer alguns tipos de profissional que ele não vivenciou aquilo ali. Então o que ele faz de extraordinário? Não só ele registra a vida agropastoril, desde o trabalho no campo até as cenas trágicas de desterro, que são os retirantes, sendo obrigados a deixar suas terras, não é? Como ele faz ritos de passagem, nascimento, casamento, morte. Então ele faz as figuras míticas do lobisomem, do boi, do diabo, né? Porque Vitalino tinha um sentido moral muito forte. Do diabo castigando o bêbado. E Vitalino era um homem religioso também, que é muito interessante. Por que a gente não encontra santos em Caruaru? Porque eles ali, naquele caso específico, achavam que queimar os santos não dava certo, porque os santos não podiam ser queimados no fogo, né? Que isso era coisa do inferno. Através desses vídeos sobre o mestre Vitalino, né, nós pudemos entender melhor sobre as obras e os seus trabalhos. E mestre Vitalino, ele conseguiu imprimir a identidade de sua narrativa estética em toda a obra. Ele falou de seu povo, sua história, da vida no campo e da vida no Nordeste. Ele viajou pelo Brasil para ensinar sua técnica e expor seus trabalhos, mas somente em 1947 que ele passou a assinar as suas obras, né? Que hoje é reconhecido internacionalmente. Também na página 10 vamos falar sobre arte primitiva, tá? Então a arte primitiva, ela é um conceito que abrange, né, desde as manifestações artísticas tradicionais dos povos não europeus, com o seu caráter ritualístico vinculado à espiritualidade e manifestações que nutrem relações com a arte europeia. E o primitivismo se manifesta na chamada arte naïve, que palavra francesa que quer dizer, né, ingênuo. Uma tendência que tinha como referência a arte dos artistas que não frequentaram nenhuma escola de arte formal. E também a arte que se remete, né, a feita pelas crianças. E os pintores primitivos não se prendiam a nenhuma técnica usual de representação, né, e passavam longe das regras acadêmicas que eram relacionadas à questão de perspectiva, composição e cores. Então, o termo primitivismo, ele é carregado de uma visão preconceituosa dos europeus em relação aos povos de localidade com menor desenvolvimento econômico, né? Então, esse conteúdo está na página 10. Na página 11 e na página 12, vocês têm essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, né? Que é a obra O Leão Faminto. Então, vocês têm uma questão para vocês fazerem, uma atividade para fazer, né? Fazer artístico, que está na página 12. Vocês vão reproduzir, vão fazer uma releitura desta obra aqui, tá? Então, vocês vão desenhar ela novamente, vão trabalhar cores e vocês vão acrescentar um elemento nela. Por exemplo, né? O leão faminto. Está bem óbvio, né? Vocês vão acrescentar algo a mais nessa obra e vão estar me mandando para minha foto. Vão estar reproduzindo ela, fazendo uma releitura. Então, vocês vão pegar ela, né? E vão acrescentar elementos
para que seja concluído esse trabalho. Então, não esqueçam que vocês vão estar mudando as cores, né? Vão estar adaptando as cores, não quero que seja reproduzida essas mesmas cores, mas usem bastante tonalidade. Por exemplo, vai trabalhar as folhas, vários tons de verde. Eu quero fazer mais folhas vermelhas, use vermelho, laranja, amarelo. Sempre usar bastante tonalidade, ok? Eu aguardo as fotos dessa atividade até amanhã à tarde. Tudo de bom para vocês, turma, e uma boa semana de estudos.